Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Boa tarde, valentes, tudo bem? Que Deus abençoe muito a sua vida. É um prazer estarmos aqui mais uma vez nessa 1 hora, 4 horas aqui, horário aqui dos Estados Unidos, 6 horas aí no Brasil. Mais um período abençoado, Segunda-feira, um dia que a gente já começa muito cedo, Já com a nossa oração de Jabes, já consagrando o nosso dia. E é isso que nós temos que fazer. Se nós não esticarmos um pouco mais, nós não vamos viver resultados diferentes, Então, se nós não ocuparmos esse lugar de cabeça, de sacerdotes, de homens realmente espirituais, o que esperar de diferente, O que esperar de um casamento diferente, de resultados financeiros diferentes? O que esperar que Deus possa fazer nas nossas vidas se nós não damos condições para que essa mudança aconteça, Então, essa reflexão que nós temos que fazer todos os dias, Quanto nós estamos crescendo, evoluindo, dando condições para que realmente as mudanças aconteçam, para que a gente beba desse vinho novo, para que a gente se torne realmente esse odre novo, Esse odre que suporta a pressão, que pode ser abençoado por Deus, que recebe esse vinho novo. Então, vamos crescer todos os dias, em cada oportunidade, em nome de Jesus. Eu quero já dar aqui o boa tarde a todos que já entraram, a Thaisa, o Wilson, o JQBCT, não sei qual que é, se é homem ou se é mulher, O William, o Marcelo, o Matheus, a Gabi Castro, o Eduardo, a Ibunade, você acho que veio pela segunda vez, acho que você estava aqui semana passada, acho que é um novo ouvinte aqui, telespectador. A Mari, a Mariana também, um beijo para você. O Bispo Vitor, bacana. Deus abençoe a todos vocês, a pastora Leandra. Um abraço a todos, boa tarde Anderson. Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. Grande segunda-feira, apesar de mais cedo, Na verdade, para nós é mais tarde, Demorou para eu me situar nisso, acredita? No que você fala? A gente aqui tá mais tarde, Que é mais tarde, Atrasado, Pra gente tarde. É mais cedo, é 4. Mas tá mais tarde, Já aconteceu, por exemplo, 6 horas. Vamos falar, a virada do ano lá vai ser meia-noite lá. Das 2 da manhã aqui. Então, aqui... Não. 2 da manhã. A hora que terminar meia-noite, lá quando vai ser for 2 da meia-noite manhã. Lá, então, lá meia-noite vai ser 10 aqui. A gente vai estar ainda no ano quando velho. A gente acabar, vai ser 2 da manhã. E eles vão estar no ano novo e boa, A gente tá atrasado, na verdade. Nós falando boa tarde, eles vão estar... A gente vai estar falando bom dia, eles vão estar falando boa tarde já. É isso aí, tanto que eu tava vendo na questão, primeiro domingo aqui vai ser às 7, porque questão lá de transmissão. Uma boa tarde, então, para todos e uma grande segunda-feira, Lembrando que a segunda-feira ainda tem muito o que acontecer. Receba isso de forma espiritual, profética na sua vida, O dia ainda não acabou. Para quem está aqui na América ainda tem a vantagem de mais 8 horas, E quem está no Brasil tem 6 horas ainda para aquilo que não aconteceu hoje acontecer. Tem um culto pela frente, tem unção ainda, como ainda você colocou ontem, eu acho, Que você disse que a Mariana falou na quarta, Isso. Que talvez a Mariana deve ter dito que alguém falou outro dia também, Então, assim, da mesma maneira que um abismo chama um abismo, uma coisa boa também chama outra coisa boa. A gente precisa lembrar disso, que um oferecimento, Porto Seguro, Gentileza gera gentileza. Lembra disso ou não? Aquele coraçãozinho azul? Faz tempo essa eu não lembrava. Louco, hein? Essa... Acho que foi uma das melhores campanhas publicitárias realistas que eu já vi, Não era uma propaganda, mas você via nos adesivos, E eu acho, pelo menos a mim,
fez as pessoas pensarem, né? Uhum. Que eles... Peraí, se eu faço uma gentileza aqui, às vezes eu pego um cara que tá estressado no trânsito e tal, eu dou uma buzinada pro cara, era aquela gota que faltava pro cara estourar, um problemão, estressar, é verdade. causar uma briga, causar um acidente. Eu posso tinha, fazer uma tinha gentileza? várias, né? Tinha várias que realmente tinham um sentido, né? Igual uma que foi muito famosa, que você gosta de brincar sempre, né? Aquela do Mastercard, né? Essa que até a vida hoje é eu agora, uso. né? Eu não sei uma Até da hoje. Da Visa ou da Mastercard? Que a Não, vida é Mastercard. Não, a vida é agora é da Visa, mas da eu Visa? gosto de falar pro resto você paga tanto, né? Mas para todas as outras coisas. porque verdade, tal coisa não tem inteligente, preço. Né? Tem a da Omo lá, que as mulheres não gostam, né? Porque sujar faz bem, né? Aí tinha embaixo os comentários, né? Porque não é você que lava, então... Mas olha, eu vou te falar Mas a uma ideia coisa, é né? boa. Uma das maiores contradições do nosso tempo foi a propaganda do Omo. Porque o Omo, de homos, né, tal, outras coisas aí, também defendia, né, aquelas pautas progressistas. Mas vai para onde é conveniente. Né? Mas uma coisa que o Omo falou, a gente prega no altar, é verdade. Até a bispa fala, né, vem falando, criança precisa de contato. É verdade. E criança em contato com superfícies quer dizer joelho ralado, Sim. unha estirpada, roupa suja, criança que vai comer de tudo um pouco, ela vai se sujar, ela pode ter consequências aí que fazem parte, mas isso torna uma pessoa mais humana, né? A gente está num tempo de inteligência artificial em que às vezes você se pega cercado. Eu me peguei numa situação hoje que eu vi, né? Uma coisa básica, a pessoa perguntando para inteligência artificial. Então, melhor não comentar. Denuncia. Internamente vamos saber. Depois a gente fala isso, né? Que vai ficando... O negócio vai entrando num vício. É vício. Eu, particularmente, eu só recorro quando eu esgoto as minhas... os meus recursos individuais e os recursos que eu tenho em volta aqui. Se o pessoal insistir bastante, eu tenho que falar. Aí eu não vou... Aqui... hoje eu vou ser sem Jafé. Eu não sei de nada. Hoje eu vou ser sem Jafé, eu não vou... Eu vou cobrir. Eu vou cobrir aqui, vou andar para trás aqui com um cobertor aqui pro velho Noé ali que tá na tenda. Aliás, isso é uma coisa que, aliás, tirando no sentido da criminalidade, né? Que é um código que não, para mim, igual essa semana aqui na nossa região, que um menino viu, né, um atentado prestes a acontecer, denunciou na escola. Não é brincadeira. E provavelmente esse menino deve ter salvado aí algumas vidas de outros adolescentes, porque ele delatou os amigos que tinham trazido arma para a escola, né, e outras coisas lá que estavam se preparando. É seríssimo, e a polícia conseguiu, sabe, sem base a tempo, familiar, o negócio desmantelar, loucura, né, esses meninos, né, numa escola aqui, mas eu sou a favor daquilo que é... Você vê que uma pessoa teve um momento... Se você pode cobrir... Olha, eu tenho uma história na minha vida tem muita coisa que muita gente não sabe, não vai saber. E assim, foi uma oferta que eu fiz na vida dessas pessoas. Sabe? Que você vê que foi... Né? Às vezes também tem coisa que é necessária você agir, corrigir, mas tem coisa que você corrige ali, né? Que você sabe que se sair dali também não vai ter ganho. Não vai agregar, é verdade. Não vai, é uma exposição, é um peso, é uma... Também a gente não deve tripudiar, né? Tem uma expressão que a bispa usa, não coloca mais uma ferida no leproso. Eu já vi muita gente que colocava mais uma ferida no leproso e depois, quando ficou leproso, não foi poupada de nenhuma ferida, nenhuma casca de ferida. Não tem jeito. Você tem que estar do lado certo, senão você vai colher mesmo. Você não quer colher, mas vai chegar. Eu não lembro se ela falou isso hoje pra gente na reunião ontem, eu não lembro agora, né? Então, se quem ouviu ontem no culto vai lembrar, se não foi hoje. Que a bispa falou, né? O lugar mais perigoso é o alto.
Porque quando a pessoa está embaixo, ela não vê nem de onde mais estão vindo os pés que estão pisando em cima dela. E ela tem que colocar a força dela para se levantar. Mas quando você está por cima de todo mundo, você tem que tomar muito cuidado onde você pisa. Você tem que olhar bem, né? Porque tem lugar que não é o lugar certo de pisar. Tem gente que não pode ser pisada, né? Tem gente que está com a mão ali, ó, não é para você colocar o pé, é para você segurar a mão e falar, opa. Então, não é o caso aqui agora, óbvio, né? Mas isso é uma coisa que eu vejo que às vezes falta na igreja, né? As pessoas que... Até inclusive ela falou isso também hoje, né? Tem gente que você vê que faz algumas coisas numa teoria que é para ajudar, né? Ah, eu só tô te falando isso, viu? Mas é para ajudar. Tipo, eu tô falando de alguém para você, né? Eu não fui lá e falei com aquela pessoa, eu não fui lá e peguei aquela pessoa, eu não fui lá e dei a condição para aquela pessoa, mas eu venho e falo para você, expõe aquela pessoa. Sim. Às vezes, inclusive, você não tem o que fazer também, porque às vezes você é uma pessoa até próxima, você nem pode ir lá e falar com a pessoa, porque vai expor a outra, mas você tá sabendo. E aí, onde eu ajudo? Não, então, cuidado quando você tá no alto, por cima. Lembra, né? Não por acaso não é uma geração, foi uma descendência toda, foi amaldiçoada pela atitude do seu pai, né? Que foi a do Cã. Canaã, né? Porque ele expôs o pai ali, o que ele fez, Deus considerou. Quando Noé, não, você vai ser amaldiçoado, você vai servir teus irmãos. Você não pode, né? Olha, você chegou primeiro, né? Ó, você chegou primeiro, tá vendo? Tava na vantagem. Você chegou primeiro, o que você fez? Você me expôs. Às vezes a gente chega primeiro, a gente tá numa posição acima, uma posição de liderança, uma posição de vantagem, uma posição material superior, uma posição principalmente de conhecimento. E outra coisa que falta muito hoje é a honestidade intelectual. Deus não te dá mais para você tripudiar dos que sabem menos, mas para você ajudar, para você ensinar os que sabem menos, né, na verdade. É isso aí. Você vê o peso de uma palavra, né, de um pai, né? Hoje a gente está acostumado a ouvir e ver, né, as pessoas já como um hábito, um vício, né? De amaldiçoar a própria vida, amaldiçoar o casamento dela, amaldiçoar o dinheiro dela, muitas vezes as pessoas já estão vivendo tantas maldições de anos e repetições, e sabe quando você nunca sabe de onde veio aquele problema? É exatamente o exemplo que você deu. O Noé falou, maldito seja Canaã. Ou seja, ele deu uma palavra, porque tudo ali tinha sido o restart, né? O reset início, ali, né? Ele recomeçou, início, né? Não tinha maldição, não tinha nada de ruim ali acontecendo. Mas você vê, de uma maldição de um pai ali que foi lançada por causa da desonra de um filho, você vê que toda a geração foi amaldiçoada. Então, às vezes, a pessoa tá vindo aí, ó, de maldição de avô, de bisavô, de pai, e a própria dela mesmo, que ela se amaldiçoou. Então, vai vendo, né, a carga que a pessoa vai trazendo, às vezes uma carga de gerações, né? Ninguém nessa família dá certo, todo mundo é desse jeito, todo mundo é drogado, todo mundo é alcoólatra, todo mundo é lascivo, todo mundo é endividado, né? Ninguém salva, não salva um nessa família, né? Quantas expressões, né? Nessa família todo mundo é derrotado, ninguém vai para frente. Você vê? Então, às vezes a pessoa não percebe a carga, assim, não sabe de onde veio. É tanto tiro de maldição, de seta, de palavra, que a pessoa não sabe. Por isso que nós precisamos vigiar muito bem a nossa boca. Não adianta somente a gente quebrar maldições, né? A gente precisa abençoar, reverter aquela situação. Porque de que adianta, né? A pessoa vai lá, quebra a maldição, ora, expulsa o diabo, ela vira a esquina, ela está falando de novo. Porque aquilo se tornou um hábito, né? Um vício de se auto-amaldiçoar, né? De falar do governo, de falar mal do político, de falar mal do colega de trabalho. Aquilo se torna um vício, né? As pessoas se viciaram em ser negativas, né? E aí ela olha para a vida do outro, ela vai nessa vida do Instagram, que a pessoa mostra só o que ela quer mostrar e acha que a vida dela é sempre a pior que existe, né? Então, por isso que a gente tem que aprender a ter essa identidade, a cuidar da nossa vida,
a crescer na nossa área de trabalho, a crescer na nossa família e usar uma rede social para colocar algo edificante ali, ó, não para ficar cuidando da vida dos outros, para cuscuiar o que está vendo, está fazendo, com quem está namorando, de quem separou, está falando mal de quem. Isso daí é uma perda de tempo e é exatamente isso que o diabo quer. As pessoas distraídas daquilo que importa. Você vê que as pessoas hoje não têm interesse em leitura, não têm interesse na família, não têm interesse na oração. Mas por quê? Porque está ocupado em bobagens, em distrações, e o diabo e o sistema maligno quer que a gente continue assim. Um povo alienado do que está acontecendo no mundo, um povo que está alienado do que está acontecendo dentro da casa dela, um povo que muitas vezes está falando, ó, eu tenho que levar o meu filho na igreja para o pastor orar, ó, eu preciso fazer uma libertação lá na minha empresa. Não, a gente precisa, acima de tudo, fechar as brechas, fechar as portas que estão abertas. Porque o que a bispa já falou várias vezes, né? Você pode pegar todos os pastores, pegar a igreja inteira, ó, estenda a mão, vamos abençoar o irmão aqui, vamos abençoar o fulano de tal. O fulano sai pela porta da igreja, ele não aplica nada do que foi falado, né? Como nós estamos aqui falando com os homens, mais especificamente, apesar de que sempre tenhamos essa audiência abençoada aí das mulheres, e eu quero agradecer a presença de todos, né? E já lembrar, né, para todo mundo aqui já dar o like, compartilhar nas redes sociais, nos grupos aí, né, para mais pessoas conhecerem aí a Hora dos Valentes. Mas muitas vezes nós vemos isso. A pessoa recebe as direções, como o Anderson já falou várias vezes aqui, ó, o que você vai fazer a partir de agora? Né? Daqui a pouco você tem mais um culto, e aí? A gente vai terminar mais um dia igual? O propósito da mudança chama propósito da mudança. O que eu mudei para que Deus mude a minha circunstância? Eu estou tratando a minha esposa diferente para que Deus trabalhe nesse coração dessa esposa. Eu estou sendo uma pessoa mais diligente com as minhas finanças, eu estou organizando a minha vida, eu estou tendo disciplina na minha vida para que Deus possa me abençoar com mais. Se eu não sei administrar 1.000, como é que Deus vai me dar 10.000? Claro. Se eu estou dando prestando um serviço ruim para 10 clientes, como é que Deus vai me dar 100 clientes? Parábola dos talentos. Né? Exatamente. Se eu não fiel sou no fiel pouco, no um talento, é como é que eu vou capaz chegar com em pouco. 10? Ah, mas isso é injusto, né? Por que não deu lá para o que fez 4? Porque Deus faz o que ele quer. Troca a palavra fiel por competente, eficiente, capaz. O que tinha José? Ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada para oferecer pro faraó, pro Potifar. O que tinha o Daniel? Ele não tinha dinheiro. O que eles ofereceram e que agregou a vida daqueles homens? E agregou ao reino, inclusive. Eles tinham excelência, eles tinham credibilidade, eles tinham integridade, eles tinham honestidade. Então, às vezes a pessoa está querendo, não, eu preciso de dinheiro. Não, você precisa ser competente, você precisa atrair o favor de Deus, porque se eu atraio o favor de Deus, eu atraio o favor dos homens. Né? Na palavra fala isso. E ele foi conquistando o favor de Deus, a graça diante de Deus e dos homens. É inevitável, né? É o que a gente conversava agora há pouco, antes do programa, o que você está falando aí, que sempre a gente volta nesse mesmo loop, né? Esse mesmo tema, né? A pessoa tem a palavra, a gente está falando com todo mundo que de alguma maneira tem alguma abertura para a palavra, já foi no trabalho da igreja, a mulher já foi, já assistiu algum programa da bispa, já tá, alguma coisa, a gente está falando com gente nesse, como se diz, nesse naipe. E o que a gente precisa, né? O que a gente não, o que cada um precisa ser? Sem vergonha. A gente falava agora há pouco de um caso de uma pessoa que a pessoa recebe direções individuais, que a pessoa, como poucas, recebe direções de toneladas do altar, porque é uma pessoa que já ouviu muitas pregações, já ouviu muitos cultos, até já participou de trabalhos, mas quando chega aquele ponto de uma coisa simples, sabe? Ó, você aprendeu isso, você teve tal carga, né, de ensinamento,
no mundo, da vida que você veio, dos seus pais, dos seus amigos, do que o mundo mesmo, né? A televisão na época, filmes, séries. Você recebeu essa carga. Agora, você ouve assim, ó, assim não é bom. Quando você entende, quando você ouve, ainda que você não tenha entendido, mas você percebe, peraí, eu preciso no mínimo tentar, vamos colocar uma palavra que a gente não gosta de usar, eu preciso tentar isso aqui para ver se dá outro resultado. Se a pessoa não tenta, ela já veta, quer dizer o seguinte, não, eu já tenho meu jeito. Não é isso que a gente ouve muito homem falando? Uhum. Principalmente quando se fala do casamento, de algumas mudanças com a esposa. O cara, não, eu sou assim. Não, porque eu acho que assim não é ser homem. Não, porque eu já fiz. Não, porque nunca fiz. Eu acho que isso aqui não vai mudar a minha vida. Sabe o que é isso? É o cara que ele tem vergonha de alguém ver ele fazendo diferente, pelo tanto que ele falou de um assunto. Pelo tanto que ele bateu numa tecla. Porque tem homem que falou muito, sabe? Não, eu não sou o tipo de cara que faz isso. Não, eu nunca vou fazer tal coisa. Não, eu não sou o tipo de homem, vocês nunca vão me ver fazendo isso. Então eu tenho mais compromisso com o erro. Com a minha mentira, né? Com o meu engano. Porque tudo bem, eu posso ter falado coisas que eu nem sabia. Paulo, por exemplo. Você já pensou cada lugar que Paulo falou, que ele falou, esse povo aqui é o lixo, é a escória da sociedade. Esse povo aqui é o pior, é pior que bandido. Vocês estão achando ruim ter soltado Barrabás? Barrabás era um cara bom, perto, entendeu? Disso aí que eles falam, se Jesus é a maior blasfêmia. Inclusive tem religiões que falam, né? Que o pior pecado que você pode atribuir a alguém é associar a Deus um tipo de parente, como se Deus tivesse filho, por exemplo, né? Sabia disso? Que é um pecado imperdoável você atribuir a Deus um filho, no caso a gente está falando de Jesus, você está rebaixando Deus a nível de um homem, como se Deus também pudesse ter um filho. Então, sim, Deus teria que se deitar com uma mulher e ter um filho, né? Que eles afirmam isso, né, para dizer que Jesus não é filho de Deus. Jesus foi bom, foi um cara legal, bacana. É aquilo que Paulo fala, né? Para de ficar perdendo tempo com discussões, com genealogias estúpidas, né? Com coisas estúpidas, né? Porque as pessoas ficam aí, é só a cortina de fumaça para não fazer o que tem que fazer. E fica caçando alguma coisa. Então, aí. Mas vamos dizer, a pessoa que ouviu uma vida inteira isso, aí ele ouve agora o Espírito Santo toca, derrete o coração da pessoa. Você já pensou quantos perderam a salvação por conta de, mas eu ouvi, Deus não pode ter filho, mas eu tô vendo que Deus mandou o filho dele. Mas tudo bem, isso é a salvação, mas quantos casamentos estão amarrados? Quantos filhos estão sendo criados? Quantas filhas estão sendo criadas? Né? Porque aquele homem não está cedendo em algo que ele já ouviu e já entendeu. Opa, isso aqui não é bom. É o que eu falei ainda, não lembro que dia desses atrás que eu falei. Eu falei, às vezes a gente está seguindo um exemplo de uma pessoa que a gente nem sequer observou que não funcionou para a pessoa. Sabe, às vezes você está indo atrás de uma fila que nem para aquela pessoa que você está atrás funcionou o exemplo dela. Né? Aqui a gente vê muito isso, com relação a trabalho. Aqui as pessoas chegam, parece que elas são possessas por um espírito que fala uma coisa só para elas, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Não, mas eu tenho que trabalhar muito. Se eu não me sentir acabado de trabalhar e eu não trocar todas as coisas na minha vida pelo trabalho, eu não vou ter sucesso. Aí a pessoa vai atrás desses que fazem isso. E essas pessoas têm sucesso? Não. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Mas todo mundo faz. Não, mas é o fluxo. Quanta coisa que a gente, por um tempo, eu entendo, um tempo, eu fiz igual alguém. Aquela história do peixe que cortava a cabeça e o rabo do peixe, mas por quê? Minha mãe cortava. Minha avó cortava. Hábito, né? A minha bisavó cortava. Nunca ninguém perguntou, por que você corta, avó? Por que você corta, bisavó? Porque na época a baixela ali, né, aquela travessa era pequena, não cabia, para não ficar aquela coisa baulada, né, e ruim, feia, dobrada. Cortava. Aí depois elas vieram maiores, não precisava cortar, mas uma foi seguindo o exemplo da outra. Então, a pergunta que eu faço para você, meu camarada, né? O que você tem seguido aí, um fluxo, que assim, todo mundo que te ama já te falou, isso aqui não é bom, não funciona, esse jeito,
essa forma, essa maneira, olha, isso aqui não está sendo bom, não está agregando nada. Teu casamento está distanciado a cada dia, né? A única coisa que tem perto ainda é vocês dormem na mesma cama. Ainda também, né? Às vezes não. Porque tem gente que nem isso mais faz. Mas eu tô falando dormir literalmente também, viu? Dormir, assim, deitar na cama e ambos entrarem no estado de inconsciência. Mas assim, e eu nem tô falando do lado íntimo, eu tô falando mesmo Você casa com uma pessoa, vai chegar uma época que isso não vai ser tudo isso também, não vai ser a importância, até porque a mente da gente vai valorizando outras coisas, né? Você vai aprendendo outras coisas, você vai explorando outros campos no casamento. Você vai tendo essa visão, você vai tendo esse prazer na companhia. Não pode ter prazer só no corpo. Você pode esperar que esse tempo vai chegar. O tempo de ser só companheiro. Sim, não. Então, enquanto não é só companheiro, aproveite ao máximo cada oportunidade. Porque os dias podem ser maus. Eu já atendi gente que não se preparou para esse tempo. Aí, exatamente. E aí a pessoa ficou... Tem que se preparar hoje. Então, não, eu não estou dizendo se preparar já... Se preparar na saúde, em tudo, no tratar, né? Em tudo, porque né? Depois... Tem homem que acha que ele só tem um tipo de coisa para oferecer para a mulher. Aí que não, mas funciona, tem mulher também que acha que a única moeda de troca dela para o homem a gente não pode tirar, né? Tem mulher também que pensa, né, que a única coisa que ela tem, que ela consegue ali dobrar o marido dela ali é dessa forma. Então... mas aí é aquela coisa... E quando acaba, né? Aquela coisa disfuncional, né? Que a pessoa não se enxerga, né? Ou talvez não trabalha para esse algo a mais, né? Não trabalha. Porque é a mesma coisa quando a gente fala de Esther, por exemplo. Esther, ela não chegou hoje no palácio e ela foi lá e foi ver o rei. Ela levou 1 ano se preparando para aquele momento. Então... E depois não entrava a hora que ela queria também. Não, depois que ela entrou, entrou, ganhou. Também tinha regras ali, né? Não, entrou, não tá conquistado, não. Não tá ganho, não. Então a gente nunca vai ocupar uma posição alta, pessoal, sem antes nos preparar para aquela situação. Porque, como diz na palavra, o dia mal pode chegar. E ele vai chegar. E sabe qual é o dia mal para algumas pessoas? Elas terem ocupado a posição sem ter se preparado. Elas até ocupam, mas não fica. Então. Chega e daqui a pouco a queda é grande. Então, aí a pessoa, ela não se prepara para a promoção, aí depois ela fica frustrada. Porque imagina, né? Uma pessoa, às vezes as pessoas falam, não, quero ocupar um lugar alto. Quanto que você tem melhorado nisso? Quanto que você tem sido o melhor naquilo que você faz? A Esther, por exemplo, para ser apresentada diante do rei, ela levou 1 ano. Ela não comia bem, ela não sabia usar os talheres, ela não sabia andar direito, ela não sabia se vestir direito, ela não tinha uma boa alimentação, o cabelo dela era seco, a pele dela era seca, ela não tomava muita água, ela não tinha acesso a nada. Era uma órfã, era uma pessoa que os pais morreram, né? Uma pessoa que viveu assim com muitas dificuldades, né? Então, para que a pessoa, se ela não tinha cultura, ela não sabia se portar, como que eu me porto aqui no palácio, como é que eu ando, qual que é a postura, como é que uma princesa anda. Então, se você vê homens de negócio, mulheres bem-sucedidas, né? Pessoas da realeza, por exemplo, você vê um padrão ali. Você não vê pessoa de mini saia, de top, falando errado. Você vê pessoas que têm um nível ali. Por quê? Porque elas se prepararam para aquela posição. Então, nós nunca vamos chegar naquela posição sem estar realmente preparado para aquilo. Então, a gente vê isso, ó. Durante a trajetória de Daniel, de José, por exemplo, que a gente sempre dá os exemplos deles, eles se prepararam para que o dia da promoção fosse o dia que eles pudessem realmente ocupar aquele cargo. Eles não foram pegos de surpresa, né? Eles podem ter sido surpreendidos com a notícia, mas eles tinham se preparado por anos e anos para que eles ocupassem aquele lugar. Então, uma rainha, para ela se tornar rainha, ela não poderia se apresentar de qualquer forma.
Então, às vezes a gente está querendo uma coisa muito alta, muito grande, mas a nossa mente não alcançou aquilo lá. A gente já falou isso várias vezes, né? Primeiro a nossa mente alcança na fé, né? E depois a gente alcança no fato. Primeiro eu alcanço na minha visão, eu alcanço no meu objetivo, eu alcanço naquilo que eu quero chegar. E eu vou me preparando. E quando chega o fato, o dia da oportunidade, eu posso ocupar aquela posição. Eu até dei um exemplo semana passada, no culto, de uma informação que eu vi, né, de uma pessoa que ela fez um estudo, né, em que se a pessoa ela investir 18 minutos do dia dela, ela, por todos os dias do ano, 365 dias no ano, ela consegue fazer daquela experiência, por exemplo, ela começa uma aula de piano, por exemplo, ou uma atividade física, ou a leitura de alguma coisa. Qualquer coisa que ela quer ficar boa naquilo. Apenas 18 minutos no ano vai dar 109 horas. Mas vamos supor, né, que ela quer fazer um pouco mais. Ela não faz 18 minutos, ela faz o dobro, ela faz 36. Né, arredonda para 40 minutos. Vai dar aí 218 horas por ano. Que ela tocou um piano, que ela fez uma atividade física. Ou seja, esse pouquinho de investimento, porém, no tempo, né, na consistência ao longo do ano, fez com que ela se tornasse melhor que 95% das pessoas. Então veja que é muito fácil a gente se destacar hoje em dia. O que falta nas pessoas? Consistência. Elas não querem pagar o preço, elas acham que precisa fazer coisas extraordinárias, coisas muito grandes. Não, se ela simplesmente fizer um pouquinho todos os dias, ela vai alcançar grandes resultados. Então você imagina que se você usar 1% do seu tempo, você ocupa o lugar que 5% das pessoas ocupa. Você nunca vai jogar igual o Cristiano Ronaldo treinando 18 minutos, mas você vai jogar melhor que 95% das pessoas. Você nunca vai tocar piano igual aquelas pessoas profissionais que tocam em orquestra, que treina 3, 4 horas por dia. Mas você vai tocar melhor que a maioria das pessoas, que a maioria nem sabe. Entendeu? Então, veja que são detalhes, pessoal. Detalhes que quando a gente fala aqui, ó, de você já sair aplicando, que a bispa fala, ó, a pessoa teve tempo de assistir 300 vídeos, esses dias apareceu para mim, o Google, numa função nova aí no YouTube, que ele meio que ele te faz uma retrospectiva do seu ano, não sei se apareceu já para vocês. Apareceu para mim, e apareceu ali que só do canal da bispa eu assisti 731 vídeos ao longo de 2025, né? Então, olha quanto tempo foi investido naquele tipo de material, naquele tipo de conteúdo, né? Quanto será que a gente não tem investido em tantas coisas que a gente não terminou o ano de novo? Não leu a Bíblia, não está fazendo nada por ninguém. Quantas pessoas que a gente vê, né, Anderson? A gente vê, por exemplo, pessoas que vêm do Brasil para cá. O brasileiro, né, por conta de, infelizmente, né, a gente vê esse problema na cultura do brasileiro, né, do nosso país, do nosso povo, né, essa falta de identidade, essa luta para se encontrar, né? Então as pessoas vêm para cá, por exemplo, até elas se situarem, elas se tornam pessoas deslumbradas. Elas se deslumbram e elas fazem bobagens, elas querem mostrar para os outros, né? Como a gente viu ali no caso da Lia, né? A mulher de Jacó, ela teve o filho e falou assim, as mulheres vão dizer que eu sou feliz. Ou seja, o povo pode saber, o povo tem que achar que eu sou feliz, mas eu sei que eu não sou feliz. Aí a pessoa chega, ela começa a postar nas redes sociais que ela está com um carro, que ela está fazendo isso, mas a realidade não tem nada a ver com aquilo. Mas ela quer o quê? Quer mostrar para quem está longe, para quem está fora, que ele está assim, de uma forma magnífica. Mas que muitas vezes, não é o caso de todos, mas é o caso de muitos. Muitos. A pessoa sai de um lugar, muda para outro, achando que aquilo vai ser... Não, o problema da minha vida é o país. Aí ela estava endividada em real, agora consegue se endividar em dólar, né? Antes ela sujava o nome dela no Brasil, agora ela conseguiu sujar o nome dela nos Estados Unidos também. Antes ela tinha problema com CPF, com agora parente. Agora está com problema com o passaporte. Agora está com problema ou seja, a cabeça não mudou. Ela não se preparou para aquilo.
E se nós não prepararmos a nossa cultura, o nosso caráter, né, o cultivar a palavra, o cultivar dos valores, da excelência, da integridade, a gente não sai do lugar. Vai terminar o dia 31, vai começar dia 1º de 2026, a pessoa vai estar vivendo do mesmo jeito, por quê? O que a gente tem declarado aqui? 2026 já começou para nós, a coisa velha ficou em novembro. Para nós temos declarado aqui na igreja, 2026 já começou. Coisa velha, atitudes velhas, padrão velho, padrão de pensamento, padrão de tratar o cônjuge, padrão de cuidar do dinheiro, padrão de falta de excelência. Isso tem que ter ficado em novembro, porque se a gente está declarando, estou no propósito da mudança, a mudança já começou. A mudança já está estabelecida na minha mente. Eu posso não ter ainda vivido tudo que eu quero no meu dia a dia, mas na minha mente, no meu coração, aquilo já é uma verdade. Pronto, eu não vou mais ser assim, eu não vou mais ser essa pessoa orgulhosa, eu não vou ser uma pessoa procrastinadora, eu não vou ser essa pessoa, o pródigo, né? Aquele que gasta mais do que tem, o que gasta mais do que deveria, o que não se organiza. O Deus não pode me abençoar, porque é igual a gente já viu, né, Anderson, no Brasil, pessoas que conseguiam se endividar não em 5, 10 mil, mas se endividavam em milhões. Então a gente tem que olhar dos dois lados. A pessoa, alguém confiou nela para chegar naquele rombo. Então ela tem uma cabeça, ela tá faltando ajuste, mas você vê que ela consegue alcançar pessoas, né? Ela consegue alcançar oportunidades para coisas grandes. Então, quantas pessoas que a gente já viu que o problema dela nunca foi falta de dinheiro? Deus abençoou ela, Deus abriu portas para ela, mas a cabeça dela, um pouco que ela sobe, ela fica arrogante, ela começa a maltratar o cônjuge, começa a falar, não preciso de você, né? Você é um peso, eu não preciso disso, começa a ser orgulhoso com as pessoas, começa a maltratar, começa a falar, agora eu não preciso de Deus, né? Agora eu estou sem tempo para Deus. Ou seja, se a mentalidade não é renovada, pessoal, ela está se enganando. Tem até um vídeo que apareceu para mim esses dias do Elon Musk, falando, né, que durante vários anos, não sei se foi uns 7 anos, mais ou menos, ele dormia na fábrica. Não sei se ele ainda dorme, né? Ele dormia na fábrica. Ele trabalhava 22 horas por dia. Então, às vezes a pessoa fala, não, porque o Elon Musk, o Bill Gates é bilionário, é isso, aquilo, outro, né? Eu também, eu quero ser rico sem ter feito faculdade, porque eles não fizeram faculdade, mas a pessoa só vai nessa, né? Só vai, eu não preciso estudar. Não preciso, eu não fiz faculdade, mas os caras estudavam tudo. Muito mais que estudou quem muito mais. E ele mesmo fala, na área dele, né? Isso, ele focou, ele mesmo fala, eu não aconselho isso para ninguém, porque não é saudável você trabalhar 22 horas por dia, 7 dias por semana, porque o desgaste, ao cérebro dói, tudo dói, mas olha o resultado dele. Durou para sempre? Eu duvido que ele dorme 8 horas por dia, ele continua trabalhando, porque esses caras já é um estilo de vida deles, eles não é a minha obrigação, não, ele ama fazer aquilo lá, porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele quer crescer. Então, aquilo não é um peso para a vida dele. Então, se a pessoa já levanta e vai se arrastando para o trabalho, esse nunca vai longe. Se ela não faz bem feito o que ela tem que fazer, se ela não faz com amor aquilo que ele tem que fazer, ela não vai longe. Ou você acha que José estava lá todo dia de cara feia, emburrado, trabalhando para o Potifar? Não, ele dava lucro para o patrão dele, né? Ou você acha que o Daniel ia lá mal-humorado, o rei gostava dele. O rei ficou triste pelo que estavam fazendo com Daniel. Então veja, pessoal, as coisas não acontecem do nada. A pessoa está lá no oculto plantando uma semente. Quando chega a oportunidade, aquela semente germina e dá fruto. E aí, nossa, o que aconteceu? De onde saiu essa pessoa? Ela estava aí há 10, 15, 20 anos plantando e cultivando algo grande. Então, esse estilo de vida é o que a gente precisa entender. A gente precisa ser mais profundo nas coisas, né? A gente vive um tempo de pessoas rasas, que é o que o Anderson estava falando agora, né? Às vezes a pessoa acha que a única coisa que ela tem a oferecer para o outro, às vezes é a parte sexual. E às vezes é aquilo que menos tem importância num relacionamento. Quando o resto está tudo mal, um não quer saber disso. Não. Mas quando está bem,
aquilo é um grande bônus, é um grande motivador ali para ter intimidade, porque tá bem, tem uma boa conversa, trata bem, é carinhoso, né, ajusta as coisas, e aí aquilo acontece. Então, às vezes a pessoa está reclamando, né, porque eu não durmo, minha mulher faz isso, ela foge de mim, mas por quê? Porque você não transmite segurança, você muitas vezes é ignorante, você não trata bem os filhos, muitas vezes, não tem tempo, é desorganizado com os horários, às vezes está em casa, o filho quer brincar e está lá no celular. E não ouse falar, mas os filhos são dela. Opa, você casou? Você aceitou? Você viu o pacote? Quando antes de casar, viu? Ou você foi enganado? Se foi enganado, até a lei te dá o direito, né? Eu esqueci o nome lá da lei, quando o cara é enganado, a mulher disse que era solteira, e chega lá, tinha um monte de filhos. Não, o que ele falou, você tem que cuidar bem. Você não cuida bem dos filhos dela, independente se eles também são teus, esquece. Porque a mulher, ela não vai lutar, uma mulher não vai lutar com um homem, né? Ela vai ver aquilo, mas aquilo vai destruindo parte dela, né? Aquilo vai desconstruindo a imagem que ela tem daquele cara ser o protetor, né? O garantidor daquela família. Né? Esse cara aqui, eu posso confiar nele. E uma das coisas que os homens, eles mais deveriam se preocupar não é com a imagem que tem deles, é com a realidade, né? Será que a minha mulher confia em mim? Quando você fala, né? Aquele filme lá que a gente viu, do pai lá, cada vez que aquele cara falava assim, Ed Murphy? Não, qual? Dos dois irmãos aí, agora há pouco a gente tava ouvindo a música deles, Ah, sim, Unsung Hero. Unsung Hero, é isso aí. Falando em Unsung Hero, tem uma moça aqui, ó, de New Jersey. É a dona Elvira, na verdade. Elvira, olha só. Ela deve ter vindo pra casa da filha dela, né? A filha dela que mora aqui nos Estados Unidos. Ah, é? Ah, legal. Ela e o Legal, aqui e o a Danúbia dela. tá concordando aqui também, que a maior parte dos vídeos que tinha no YouTube dela é da Bispa. Muito bom. Maravilhoso. Material, inclusive, tem pra isso, Nossa, né? Dá pra umas Então, 3 gerações. O cara lembra, ele falava assim, ó, eu vou resolver. Ixi, quando Dava. isso, A gente desse lado aqui falava, nossa, vai ser mais uma decepção. Deus, não resolve não, por favor, fica Não, mas quieto. ó, isso é tão... Esse Vai filme... só cortar grama lá com os meninos? Tipo, ó, não, esse aqui eu tô conseguindo, né? Gasta Tem homem, né? Quando você fala, eu vou dar um jeito, a mulher dá uma nossa. Não, eu vou descansar. E os filhos? Eu vou descansar. Mas tem alguns que falam, fica em paz, lá garantia sou eu. Nossa, não, fica em casa, tranca a porta. Não, e os filhos? Tem um monte, né, de filme que a gente já viu, que o pai falava para os filhos, lembra? Não, papai vai dar um jeito, papai vai resolver. Ou eu vou chegar aqui tal hora, tal. Eu aprendi, inclusive, assistindo o filme uma vez, eu prometi um negócio de chegar na hora, de resolver, de fazer. E a hora que me foi perguntado, me passou assim na cabeça, eu não vou conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. Na hora me passou assim. Fracassei. Mas ela me perguntou, você vai e tal? Eu falei, isso foi em São Paulo, né? Tem muitos anos. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. E era um compromisso tal, que eu já tinha na igreja e tal, tudo. E chegou no dia, óbvio, já estava certo o negócio, não ia ter como mudar aquilo, né? Eu não consegui ir. Quando eu cheguei, no final, era uma apresentação na escola, eu lembro como se fosse agora. Quando eu cheguei no final, já tinha acabado, já tinha ido, já estava todo mundo ali com seus respectivos. A hora que eu olhei para a face dela, sabe aquela face de quem... Decepção? Ela não fala, né? Ela não falou. Mas é como se ela falasse assim, ó... do Mike Tyson. Eu fiquei desapontada. Você é brabo. Nossa. Aí eu pensei comigo, falei, não. Eu prefiro falar, não posso, não vou. Porque se tem uma coisa que a gente precisa na vida, a gente precisa aprender a não fazer, gerar expectativa em criança. Ainda mais com o filho, né? Criança geral, mas teu filho é o mais de todos, né? Mas tem gente tem homem, acredite se quiser, estudando a psicologia masculina, tem homem que quer que o filho sempre lhe entenda.
meio que assim, não, mas você tem que entender. E é o contrário. O teu filho é o único que não tem que te entender. Porque, na verdade, aquele conjunto das experiências é o que ele vai ter, ele vai aprender de você na vida. Não é o que você fala. Você padrão para ele. Você pode até querer que ele acredite no que você fala, e ele quer acreditar. Ela quer acreditar, mas ela quer com toda a força. Ele quer com toda a força. Ele acredita, mas quando vem a decepção é mais forte do que a vontade dele de acreditar no pai. Porque ele não tem obrigação, não tem maturidade ainda de entender. Por que meu pai falou e ele não conseguiu cumprir? Mas comigo não. Aí vai vem entender aquele, que é trabalho, comigo, que é não. trânsito, que é qualquer coisa. Né? Ele não... É que não deu, por isso que eu digo, tem coisas, nós adultos somos os detentores das responsabilidades. Tem coisa que você consegue ajustar, mudar, que você tem autonomia, poder, que você tem condições, que você pode parar de ser preguiçoso, indolente, às vezes até vagabundo, e você falar, não, vou fazer isso aqui porque é prioridade. Meu filho, minha família, meu casamento, Deus, né? Ao contrário, tá? Ao contrário. Deus, meu casamento, filho, família. Então, ame a Deus de todo o seu coração. Ensina as crianças, né? Antes que alguém já venha e fale. Igual o primeiro grande mandamento. Eu lembro quem que foi que agradeceu aí, foi num evento, né? A pessoa falou, queria agradecer fulano, era um líder espiritual. Eu lembro até agora disso. A pessoa foi um mega evento. Queria agradecer fulano, aí deu um tempinho assim, a pessoa já tava falando, ainda falou assim, agradecer a Deus também, meio que assim, acabou. Né? Estragou tudo. Não precisava nem ter falado isso. Eu acho melhor até que não tivesse falado de Deus, porque depois dava pra falar assim, não, Deus já tava aqui. Eita, já tá na igual primeira. Quando alguém me pergunta. Filme, né? Lembra que tinha um filme que o cara tá no hospital, o que você é? Eu sei, eu sou um psicólogo, não sei o quê. O que você... Não, o que você é? Não, eu sou pai. Aí ele foi falando tudo que ele era. Assim, eu achei que você fosse cristão. Lembra desse filme? Não sei se você assistiu. Eu não assisti esse filme, não. Ele tava numa cama de hospital, um homem lá, não lembro qual que é o nome do filme. Você tentar achar, John? Ele tava numa cama de... Hã? Eu já assisti, tem razão. Ele tá numa cama de hospital. É daquele cara que faz um monte de filme evangélico, né? É um dos personagens, né, ali. Que é um moreno, é o mesmo cara da Forja. O cara que tá na cama é o cara da Forja. Eu esqueci o nome do filme. O pessoal do chat deve lembrar. Eu esqueci. Aquele senhor, sabe? Da Forja, não é o filme da Forja. É o mesmo estúdio, né? Isso, todos os mesmos atores. É aquele cara que é o dono, né? O produtor é aquele cara. Esqueci o nome lá, o treinador lá dos gigantes, despertando gigantes lá, uma coisa assim. Então, o que é um homem de consistência? Ele acreditou, aqueles filminhos fraquinhos, assim, de tecnologia, de câmera, não tinha corte. Ele é fraco de patrocínio, não tinha dinheiro. Lógico. Mas já melhorou bastante, né? Fez o Quarto de Guerra, tá crescendo cada vez mais. É um homem que acreditou, parabéns. Tem vários, né, na verdade, né? Tem uma mais potência, que vencedores, a Thaís tá falando. Tem uma potência aqui agora, mais né? Que vencedores. Você já viu que tem uma potência aqui agora, né? Mas quando tem muito dinheiro também, a gente fica até meio desconfiado, né? Quem que é potência? A Amazon com a Wonder, né? Que é o que tá a Casa de Davi 2. Sim, Casa de Davi. Que ninguém viu, porque agora você tem que pagar, além de você pagar o Prime... Você tem que pagar o Wonder também, meio que assim, a maravilha. Opa, para você ser de Deus, você vai ter que pagar não mais. Fazer isso, rapaz, mas tem que pagar evangelizar, mais. Né? É como se você estivesse colocando, você vai ter que pagar o seu dízimo aqui, né, agora, né? E não, aí também não, o dízimo é do Senhor, né? Não é da Amazon, não. Do Senhor e da Senhora. Da Amazon, não. Então, às vezes, a pessoa tá lá e ele quer que o filho entenda. Me entenda, não, é aquelas velhas histórias, né? Não, eu tenho meu tempo, eu trabalho e tal. Então, tem momentos, eu entendo, tem homem que vai falar, mas não dá para estar em tudo, eu entendo, mas também não prometa. Sim, nossa, meu então, Deus. É óbvio, você tem que trazer comida para casa, Fala você já tem direto, compromisso. Não vai dar dessa vez. Óbvio, não dá, um homem que fala assim, eu consegui estar em todos os eventos, em todos os compromissos, em todos os dias, em todas as aulas, em todos, eu acho difícil esse cara trabalhar fora, né, de casa. Não é normal. Pode ser que tenha as exceções aí, mas se eu ouvo falar, a pessoa tem. O homem é aquele que tem que sair e voltar com viado atrás das coisas ali. Lembra da história do Isaú, servo, a frustração? Né? Você quer dizer, né? Isso aí, é isso aí. O viado, né? Igual o Esaú, né? Caçador. Isso, né? isso aí, o caçador. O John, como é que é? O Richard lá, né? Com aquela faca
aquele coturno enorme lá e a faca na Camiseta, calça jeans, isso, uma Richard, bota né, ali, trazendo um cervo nas costas. Isso. Chegar ali com um Isso, cervo. Aqui, cervo, eu bruto. não cresci ouvindo essa palavra, cervo, né? Uma palavra, como se diz, não vou falar o nome, não. Então, perdi agora o que eu tava falando. Você ficou distraído com o Richard? Não, o cara tem que voltar, eu tava falando, o cara não consegue às vezes. Porque tem um homem que vai falar assim, eu não consigo. Tá bom. Eu mesmo estou dizendo aqui que eu não consegui. E eu não consegui porque eu dormi, porque eu atrasei, porque eu... Foi não, negligente. não, eu né? tinha um compromisso da minha missão que veio antes de eu saber. Tinha marcado antes, né? Porque a bendita Veio da escola também, né? Tinha uns Às dias, vezes uns avisava horários. em cima, né? Não, igual amanhã. Eu tenho amanhã, eu tenho que estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Eu tô escolhendo qual que eu vou estar. É. Eu tenho uma situação que eu tenho que tomar uma decisão aí já. Né? E eu já fui perguntado. E aí eu falei, ó, eu tô vendo, vamos Amanhã, criar terça-feira, né? Eu falei, vamos criar uma situação aí. Eu falei, mas vamos organizar, vamos conversar sobre isso depois. Por quê? Quando eu não tenho certeza, eu prefiro dizer, vamos ver, vamos até a última ver isso aqui assim, do que falar assim, ó. É que o vamos ver também te dá uma expectativa que é possível, Não, nem mas que seja 1%. o vamos ver, que eu quero dizer, vamos ver e eu vou te dar uma resposta. Não é vamos ver e fica aberto, como né? você diria antigamente, ad eternos. Como que é? Ad eternum. Eternum. Eu achei que era eternos. Ó, a Maria Não. Lúcia tá rindo um monte aqui com a gente. Ô, graças a Deus, a Tamires não botou água pra você. Vou deixar aqui, A Maria Lúcia tá falando. Aí, gente, aprendo com vocês com muita risada. E de vez em quando eu vou fazer as mulheres despertar aqui nos comentários antes. Porque de vez em quando eu vou tentar lembrar de trazer umas piadinhas. Eu, pra piada, eu sou tão bom quanto você. Acho que você tá vencendo ainda. Eu acho que eu sou pior. Conta, né? Que a gente tem que ser... A gente tem que ser justo com as mulheres, né? Que às vezes a gente fala que mulher complica, que mulher dificulta algumas coisas, isso não é verdade. Depende do As que mulheres também, elas só brigam por 2 motivos. Por tudo e por nada. Pronto. Falou tudo. Pode fechar o programa agora. Vamos ver a manifestação. Pode fechar já aqui. Por tudo e por nada. Até dar o meu boa noite aqui já pra... Vai, Anderson. Segue aí o barco, Anderson. Não, Enquanto depois vem as dessa aí, afrontas aqui. sempre, né, o Murilo sempre tem Dá aquele o like, hein, momento. pessoal. Se o nosso programa fosse aquele programa de blocos, seria aquele momento da sabedoria, né? Ó a Mariane aqui, ó, mandando a Eu não carinha entendi, aqui eu não dela. entendi também. Mas você ia falar alguma coisa depois disso aí, da questão Não. da mulher ou não? Não, só quis deixar o vácuo aí pra Deixou o elas vácuo pra remoer elas. no coração aí. Pra elas darem uma resposta, né? No caso, assim, se fosse diferente, elas teriam O dito que importa não. é como termina. As mulheres são responsáveis pelas maiores emoções dos homens. Nossa, com certeza. Ó, Isso é verdade. é A verdade. gente descobre emoções que a gente tinha no nosso íntimo, assim, igual o Zé Dirceu falando pro Jefferson, né? O Jefferson falando pro Dirceu, você me desperta os instintos mais primitivos. Lembra dessa conversa? Sim. Mas tem razão. Você quer saber, um homem que é solteiro, ele não viveu emoção ainda, não. Não. Ele não vê, ele não... Quando o pessoal brincava, eu até falava isso em casamento, né? Que o pessoal... O ímpio, né, quando vai casar, o pessoal entrava com aquele negócio com uma corda, às vezes o cara no lugar da gravata vinha com uma corda, aquela coisa toda, né? Ou quando tinha aquela camiseta, né, que o homem ia casar, a mulher felizinha com o buquezinho e o homem escrito assim, game over. Tinha. Mentira. A gente tá brincando, óbvio, né? Brincadeira. Mas isso é uma verdade na vida de quem não colocou Jesus e a Exatamente. palavra no centro. Exatamente. E isso não tem poucos casos na igreja. Não, infelizmente. Porque assim, a gente já pegou caso aqui, eu não falo O Bispo Murilo literalmente perdendo aqui, medo de morrer. eu não falo literalmente aqui, né? Eu sei que eu nunca vou morrer. Eu vou continuar vivendo com Jesus. É verdade. A gente já pegou casos aqui que eu falo na igreja, não exatamente aqui, que eu acredito que tem terapeutas que não pegaram. É verdade. Quando ele fala isso, a gente já pegou casos que a mulher reclamava de um homem que ele não mudava. Quando ele mudou, ela reclamava da mudança do homem. É incrível, é uma Entendeu? coisa absurda. O cara ia pro boteco,
a mulher orava pro homem sair do bar. Quando o homem foi pra igreja, aqui começou a querer ser obreiro, ficava muito na igreja, começou a encher a paciência do homem. Não é uma coisa esquisita, né? A mulher nunca, a criatura nunca tá satisfeita, poxa, né? Não dá paz no boteco, não dá paz na igreja, o que quer? E assim, uma coisa que a gente precisa também trazer é que tem mulheres que não reconhecem, né, os problemas que elas não têm. Tem mulher que precisava olhar para a geração anterior da mãe, né, da avó, olhar para as irmãs, olhar para as amigas isso, olha da para as escola. amigas e para as irmãs. Gente que você conheceu, não olha para os estranhos, tudo não. largado aí no mercado. Tem mulher que se olhar para as mulheres que passou mais tempo na vida e assim, hoje ainda ia dar aquele beijo mais molhado no marido assim. Fica a dica, Mariana. E assim, fazer uma massagem nos pés, começando pelo calcanhar e terminando nos dedos, né? Anota aí. E assim, preparar assim, aquela refeição noturna que o homem não gosta de comer à noite. Mas se tiver alguma coisa, bem preparada ali, fresca, não tenha dúvida, né? E claro, as outras coisas que a gente já falou em outros momentos do programa. Então, por quê? Tem muita mulher que valida aquelas expressões que é até ruim de ouvir, né? Que tem mulher, não estou dizendo de todas, mas infelizmente, estatisticamente dentro da igreja, nós vemos que mais da metade não valorizam o bom marido que tem. É verdade. E falando de bom marido, nós não estamos falando da mulher que é casada com Jesus, que é um cara perfeito. O pastor Gabriel tá falando aqui daquela passagem, é melhor faz quem não casa, que lá em 1 Coríntios, né? Quem casa faz bem, quem não casa faz melhor ainda. Aí, Marcelo, mais um programa para você preencher de cultura o seu dia aí, né? Que ele falou que ele assiste os da Bispa, né? Isso aí. Assiste o nosso agora também. Isso aí. Então, às vezes, a mulher ela não valoriza. Aí ela valida aquela expressão que muitas vezes a gente vê na prática e que é duro ver isso. E triste, né? Que às vezes aquela mulher que tem um cara que chega em casa com marca de batom, com aquele perfume mais doce no colarinho do cara, bêbado às vezes, que ele já tá liso, que o dinheiro dele ficou tudo na rua, em bebida, em dívida, em jogo, e que a mulher tá vendo nitidamente ali que ela não é única. Só que essa mulher, às vezes, é aquela mulher que tá aqui, ó. Você fala assim, vamos fazer um trabalho na Casa Firme para a família? Tá orando. Domingo de manhã, você falar que o culto vai ser às 6, tá no culto. Virada do ano, tá. Natal, tá lá, né? Às vezes vem sozinha, vem com as crianças, o dia frio, o dia calor. E esse cara, quando vem para Jesus, essa mulher fala assim, não, eu sei que ele não é perfeito, mas perto do que era, perto do que estava, perto da vida. Mas às vezes valoriza. Aí relaxa, né? Mas as que não têm esses problemas, muitas vezes, não estou dizendo que são todas, não são todas. Tem mulher muito sábia, tem mulher que é referência, mas tem, infelizmente, mulheres dentro da igreja que não estão naquela palavra, que eu acho que foi Pedro que falou que as mais velhas deviam ser e dar exemplo para as mais novas, sabe, reconhecendo, não, peraí, meu marido, ele não é aquele, eu assisti muito do filme das princesas da Disney, ele não é aquele cara, né? Mas ele é um cara que, se eu comparar aí com a maioria, eu tô bem. Até porque, né, Anderson, nós da geração 80, né? O que a gente, infelizmente, por isso que a gente tem que orar bastante para ter aí, ó, os remanescentes guardados em alguma família, alguma igreja aí, né? Para que ainda guarde os valores, né, que a gente acredita, né? Porque de vez em quando aparecem uns vídeos aí para mim que às vezes eu acho que é brincadeira, mas eu não duvido de nada. Uns meninos de voz fina, de voz mansa, que estão agora, tem um novo nome, né? Você lembra que tinha um homem alfa, um macho alfa e depois tinha um macho beta? Lembra dessa história? Tinha um beta aí, que era o furacote aí e tal. Eu não sabia do beta, não. Então, não, o alfa beta é um teste de alguma coisa. Né? Isso. O macho alfa lá, o lobo alfa é o que manda no negócio lá, né? E agora tem o hétero efeminado, que é aquele hétero lá que ele diz que é homem, ele diz que tem namorada, mas que ele vai ver maquiagem, que ele vai falar que ele fala fino. Eu não sei, acho que onde a fumaça, fogo, né?
Então é esquisito isso. Colocando aqui, fazendo um grifo, né? Ó, a dona Que ele Sandra quis aparecendo, dizer né? falar fino é a pessoa que ela Ela fala efeminado. a pessoa afina a voz, né? Isso. Que, por exemplo, se o cara falar igual eu, ele vai falar assim, Isso, entendeu? Não é a ele dá pessoa... aquela modulada, né? porque tem homem que a voz não é Não, que aquela voz, esses né? dias apareceu um vídeo pra mim. Então, gente, hoje eu vou ter um date com a minha namorada, sabe, daquela... graças a Deus eu não imito tão bem quanto você, mas... mas ela dá aquela Eu imito modulada. porque eu tenho filha, e eu falo pra minha filha assim, ó, se um dia você chegar em casa, Não, as se um dia meninas- você me apresentar é um cara... interessante as meninas, né? Elas já sabem. Não, isso não é coisa de homem. Olha, tá tudo certo, tá eu- tudo bem encaminhado. Eu fiquei, aqui. assim, Os ontem padrões. foi um dia de muito orgulho na minha vida. Foi um dia de muito orgulho na minha vida ontem. Eu vou te contar a história. E você também tem que estar... Você tá... O barrigudinho que carrega a bolsa, não, Você né? tem que... Você tá dentro da história, né? Fala aí. Ontem, Compartilha. a Linda falou assim, papai, também não vou expor, viu? Não vou abrir aqui mais uma situação. Ela falou assim, o fulano, né? Uma pessoa que eu conheço, né? Uma pessoa que eu conheço, né? Que ela conhece também. Ela falou, o fulano usa umas roupas que são roupas de... Ela falou o nome lá, né? Que eu não vou falar aqui para não gerar nenhuma situação. Que tá acabando também, já acabou o horário nosso. Só vou terminar essa história. A audiência tá segurando. Aí ela falou assim, ó, papai, você não acha que tal pessoa usa roupas assim, que é de tal coisa? Eu ouvi ela falando assim, eu falei assim, olha, são muito modernas, mas eu falei assim, você tá certa. Não é para um homem usar mesmo, não. E não tô nem falando de roupa, não tô falando de saia, não. Um homem não usa saia, não. Mas roupa muito, vamos falar moderna, né? Ela falou, você não acha? Eu olhei aqui lá dentro de mim, eu falei, nossa. Eu falei, talvez eu não conseguiria transmitir isso pra ela. Que bom. Né? Sabe aquela coisa meio que assim, o meu nível não... O cara assim, usando algumas coisas... Tô falando de roupa, hein? Não tô nem falando de esse negócio aí de falar mais... De afinar a voz, né? Porque a voz da gente é a voz da gente. Mas tem gente que afina a voz pra parecer a voz de uma mulher. Então, é isso que eu tô falando. É isso que a gente tá falando. Ele fala, ele modula a voz pra falar, eu vou ter um date aí, com a minha modular namorada. a voz, Uma vez eu brinquei, né? Eu falei assim, o cara que vai, né, casar com a minha filha, que ao contrário do que alguns falam, minha filha vai casar com um bom homem. Minha filha vai casar com um cara melhor que eu, né? Eu declaro isso. Eu não sou, ela não vai casar com um cara não, vai casar com um cara melhor que eu. Eu declaro isso, porque ela vai ser mais feliz em tudo, vai ser melhor em tudo do que eu. Não vai estar no meu nível, vai estar superior em tudo. Tem que ser assim na vida, né? Por exemplo, uma coisa, o cara vai falar, eu até aceito o cara falar umas palavras erradas, tipo assim, Sim. entendeu? Mas não vai falar assim, por exemplo, chiclete, entendeu? Tão corretinho desse Chiclete. Jeito assim. Tem que Ou falar aveludado assim. A palavra não pode, né? jeito também não... Entrou, falou, falei, opa, não passa. Sente, né? É porque Eu falei nesses... É chibolete. É isso aí. Chibolete. Vou colocar 2 ali. E aí mais 2, vai ser dois obreiros do ministério ali. A gente vai fazer aquele funil no rio ali, igual fez o Gideão, e vai perguntar pro cara se é chibolete, entendeu? É Chibolete. isso aí, ou se chibolete. a outra... Fala você, eu vou falar, fala você como é que você fala aí. Entendeu? Você já andou, falar assim, você já andou de mobilete, rapaz? O cara perguntar, o que é? O cara fala, repete você a palavra. Né, que não vai existir. Como é que falaria mobilete? Hã? Como é que falaria? Já andou de mobilete, rapaz, entendeu? Se o cara não souber falar, aí já deu problema. Ai, Então- bispo, não. Ixi, então falar também não vai. Papai. É isso aí, Ô, papai. Deus do céu. Aí Olha o pia aí. como é que fala alguém esses dias, né, mandou uma mensagem pra mim lá do Brasil, né, que tem filho, mais ou menos a mesma idade, quis tirar uma casquinha, né? Falou assim, não, porque a gente já olha, né, para as varoas, né, para buscar na terra, né, que o Senhor abençoou, tal, né? Eu já tava aqui, a pessoa colocou tal. Falei, não, eu acho muito boa essa conversa.
Eu falei, eu acho essa conversa muito boa. Nossa, eu gosto até dessa conversa aí. Falei, como biblicamente também, eu sou um Labão. Eu falei assim, o cara que estiver pretendendo casar com a minha filha, isso eu já falei pra Linda, pergunta pra ela. O cara que quiser casar com ela vai ter que ficar, no mínimo, 7 anos de obreiro de interno. de graça, trabalhando ali debaixo dos meus cuidados, para ver se o cara realmente foi bem informado pelo Isaac lá, do pai dele, né? Porque às vezes você sabe que o Jacó chega precisando de uma bacia de lavar, né? Claro. Falei, a gente pode ser o Labão mesmo, né? desse bom homem. Aí ele deu uma risadinha na mensagem que ele mandou, né? Que ele achou que ele ia triunfar. Eu disse, se a mãe tiver preparada para o filho ficar 7 anos e o pai tiver esse, como é que se diz, essa... Melhor chegar e entrar cedo. Eu né? falei, é isso aí. Eu falei, melhor. não, mas já manda Chega cedo. Eu falei, é. manda cedo que lugar tem. É. Lugar e comida tem. Eu falei, muita ovelha para cuidar também. Vamos que se passar no teste, 7, quem sabe, né? Até lá também a gente até não tem outra filha aí, como se diz, né? E aí já vem mais um, fica 14, aí já fica uma família. É desse jeito. Biblicamente é assim. Não, mas o que eu tô falando aqui, tudo que eu falei aqui foi verdade, viu? Não, desde a história dela até a minha resposta para a pessoa. Eu mandei a resposta desse jeito para a pessoa deu só uma risadinha depois, sem graça, meio que, sabe aquela história, meu é filho, seu é filha, né? Já tô pensando, eu falei, mas é bom pensar mesmo. Eu falei que no meu caso, a pessoa tem que pensar 7 anos antes. E claro, não, aqui tem pai, tem mãe, né? Isso é uma coisa que eu falo direto para mim. Eu falei, você tem pai e mãe. Então, assim, você não vai ter uma vida como se não tivesse alguém em cima de você. E você que às vezes você fala assim, na minha casa não tem pai, ou não tem mãe, é para isso que tem igreja. Tanto que a gente está fazendo esse trabalho agora aqui de gerações, como é que chama? Gerações? Como é que é? Geração? De gerações, De gerações? Eu acho que é. Enfim, a gente está fazendo trabalho. O nome ainda, a gente não pegou o nome ainda, mas já fizemos esse trabalho no sábado, que é exatamente passando esses valores. Assim, às vezes está faltando um pai e uma mãe que está ensinando. Coisas mínimas, pessoal. A gente está vendo lá, ó, os meninos, a gente fez ali uma dinâmica de entregar uma rosa, fazer um ato de carinho, uma gentileza para uma mulher, e alguns meninos lá, mais caipira impossível, não conseguia, não conseguia olhar no olho, não conseguia. Isso é culpa de quem? Do pai. Né, que muitas vezes não tem atitudes de carinho, então não tinha atitude de carinho, então ele não deu o padrão, não passou o padrão para aqueles filhos. Então a gente precisa realmente desse investimento, né, naquilo que realmente é importante, senão quando crescer, aí vai ter um casamento disfuncional, mas começou aqui, ó, quando é pequenininho que podia ter desentortado o tronquinho, e aí acabou estragando também, porque não foi corrigido o que tinha que corrigir. Né? Então é o que a gente fala todos os programas. O que você vai sair daqui e já aplicar na sua vida? É tomar essa decisão. Ó, eu já vou mudar aqui com a minha esposa, já vou mudar com os meus filhos, vou fazer o que eu preciso fazer. Né? Deus de gerações. Ó, a Júlia falando aqui. Ó. Deus de gerações. Então, meus queridos, vamos lá, porque daqui a pouco já é 7h30 lá no Brasil. Antes. É isso aí. Boa noite a todos. Meus queridos, boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês. Um abraço aqui para Dona Gertrudes, que esse mês faz aniversário, que eu lembro, né? E o chefe, o pastor Marcelo aqui, ó, falando aqui, ainda bem que eu uso rapadura, né? Que é um homem rústico, né? Bruto, sistemático, inclusive. Ei, Marcelo, hein? Aquela coalhadinha que eu sei que tem aí, você rala uma rapadura. É verdade, fica deu bom, até uma meu sensação gosta, aqui, ó. Ralar rapadura na coalhada assim, ó. Fica poxa bom, meu vida, aqui nem nos mercados brasileiros aqui tem rapadura, né? Nada, esses dias a Mariana tava fazendo... Não, a Mariana foi fazer linguiça. Até a linguiça daqui a gente não gosta muito, né? Enfim, vamos reclamar não. Vamos ser gratos. Uma benção, a vida é uma benção. Deus abençoe, meus queridos. Até mais. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. Um abraço. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.